Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 2 de abril. Começa agora mais um Jornal Metropolitano. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde, Juliana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É muito bom ter você aqui com a gente. Agradecemos muito a sua audiência. Confira os destaques de hoje. Segurança Pública reforça policiamento para garantir circulação de ônibus em Natal. Vale do Açu ganha serviço de ortopedia e amplia atendimento em saúde pública. Câmara de Natal cria Semana da Memória e Verdade sobre a ditadura. Governo do Rio Grande do Norte intensifica a recuperação de rodovias na região central. Parques e pontos turísticos do RN funcionam em horários especiais na Semana Santa. Aqui no estúdio, uma entrevista ao vivo com Edinalva Ribeiro da Silva. Ela foi vítima de feminicídio pelo seu ex-companheiro. O Jornal Metropolitano está no ar. A gente inicia a edição de hoje do Jornal Metropolitano falando sobre a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social aqui do Rio Grande do Norte, que anunciou no início da noite de ontem que vai reforçar o policiamento em todas as regiões de Natal para garantir o funcionamento adequado dos ônibus na cidade. A medida foi anunciada após reunião com representantes das Forças de Segurança estaduais do município de Natal, da Secretaria de Mobilidade Urbana e também de empresas de ônibus e trabalhadores do setor, consolidando uma atuação integrada para garantir a normalidade do serviço. Pois é, Edinaldo, Natal tem convivido com episódios de vandalismo, com ônibus sendo incendiados. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, ontem a UFRN suspendeu as aulas no período noturno por causa da incerteza na oferta regular de transporte público em Natal e na região metropolitana. Pois é. E diante de toda essa situação, Juliana, o secretário de Segurança Pública, Coronel Francisco Araújo, garantiu a segurança na cidade com ampliação do efetivo em todas as regiões de Natal, viabilizando o pleno funcionamento do transporte público. O governo do estado do Rio Grande do Norte garante o reforço do policiamento ostensivo em todos os locais de demanda para atender a população, para garantir que os ônibus circulem e atendam a população. Já a comandante-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o coronel Alarico Azevedo, falou sobre as possíveis motivações dos atos criminosos. Essas ações das organizações criminosas são provenientes de ocorrências policiais. Nos últimos 15 dias, nós apreendemos 3 fuzis, 5 pistolas e 5 revólveres nas mãos dos infratores. Nessa apreensão, nessas ocorrências, alguns infratores eles chegaram a óbito no confronto com a Polícia Militar. E são pessoas que eram da liderança de organizações criminosas. Então, esses atos da queima de ônibus, que foi pontual na Zona Oeste, lá no Leningrado e no Planalto, foram provenientes de uma revolta por parte deles. E a atuação da Polícia Militar ela é uma atuação enérgica, presente, a gente não pode deixar que eles atuem, fiquem atuando, toquem o horror, o terror na população. Nós não somos de estados e que a Polícia Militar ela não pode deixar que eles tomem conta da cidade. Então nós temos uma obrigação com a população, com o cidadão e também, claro, o setor privado ele está sendo prejudicado através da queima do ônibus, desses ônibus. Nós estamos traçando aqui, conversando com eles, mostrando a nossa atuação, nos colocando sempre à disposição. Temos grupos de WhatsApp, contato direto e montamos toda uma estrutura para que pudesse, nesse feriado, os ônibus possam circular normalmente. Então, não tem nenhuma orientação de suspensão de aula, não tem nenhuma suspensão de ônibus, de atendimento à população. Então, as pessoas começam a criar situações, mas que procurem os órgãos que são responsáveis por isso. O setor da Prefeitura, que é a STTU, as empresas, que é o Seturne, e a Polícia Militar, para que nós possamos, se tiver alguma situação que coloque em risco a população, nós possamos fazer a divulgação com responsabilidade. O diretor de Polícia Civil da Grande Natal, delegado Carlos Brandão, destacou o avanço das investigações. Todos os casos estão sob apuração nesse momento. Infelizmente não podemos passar maiores informações porque já estão sob sigilo. Mas são atos isolados. E seguimos com as notícias policiais. 2 homens foram presos em flagrante
pela Polícia Rodoviária Federal durante uma abordagem na BR-304 aqui no Rio Grande do Norte. Pois é, Juliana. Com eles, os agentes encontraram mais de 8 quilos de drogas dentro de um carro que seguia em direção a Mossoró. A prisão aconteceu ontem no quilômetro 192 da Rodovia Federal. Durante a fiscalização, os policiais perceberam um forte odor de entorpecentes vindo do interior do veículo. Na vistoria foram apreendidos cerca de 5 quilos de maconha, 2 quilos de skunk e mais de 1 quilo de uma substância análoga à cocaína. Um dos suspeitos afirmou que havia sido contratado apenas para transportar o passageiro até o município de Pau dos Ferros. Já o segundo homem confessou ser o responsável pelas drogas e disse que receberia pagamento pelo transporte. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil em São Paulo do Potengi. Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam o veículo utilizado na ação e 3 aparelhos celulares. O caso segue sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de tráfico. E a Polícia Civil prendeu 2 suspeitos de envolvimento em uma série de roubos em Caicó, na região do Seridó. As prisões aconteceram ontem durante o cumprimento de mandados judiciais. Ao todo, foram cumpridos 4 mandados, sendo 2 de prisão temporária e 2 de busca e apreensão. As investigações apontam que pelo menos 4 crimes foram registrados em novembro do ano passado, todos com características semelhantes. De acordo com a polícia, os suspeitos usavam violência e ameaças com arma de fogo para roubar vítimas, principalmente na zona rural do município. Uma motocicleta roubada teria sido utilizada na prática de outros crimes patrimoniais na região. Durante a operação, objetos foram apreendidos e devem ajudar no andamento das investigações e na identificação de outros possíveis envolvidos. Olha só, foi deflagrada uma operação nas cidades de Açu e Macau para combater a venda ilegal de medicamentos de controle especial. A ação cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e revelou um esquema que funcionava principalmente, Juliana, nas redes sociais. As investigações começaram após denúncias sobre comercialização irregular de medicamentos utilizados, sobretudo, para emagrecimento. Entre os produtos citados estão substâncias de uso controlado que exigem prescrição médica e acompanhamento especializado. De acordo com a polícia, os suspeitos faziam divulgação ostensiva nas redes sociais e realizavam negociações por aplicativos de mensagens. Há indícios de que os medicamentos eram fracionados de forma irregular e armazenados sem os cuidados necessários, o que aumenta os riscos à saúde. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos diversos materiais, como seringas, luvas, recipientes térmicos usados no transporte dos produtos, além de aparelhos eletrônicos. Também foram encontrados valores em dinheiro que podem estar relacionados à atividade criminosa investigada. Todo o material recolhido será analisado pela perícia para auxiliar no aprofundamento das investigações. Ao final do inquérito, os suspeitos poderão responder por crime como associação criminosa, falsificação e adulteração de produtos medicinais, além de receptação qualificada. Edinaldo, o motorista de Natal sentiu no bolso as mudanças nos preços dos combustíveis ao longo do mês de março. Mas no fim do mês houve um alívio com a redução dos valores, Juliana. Levantamento do Procon Natal mostra que os preços tiveram forte oscilação influenciados pelo mercado internacional e pela alta do petróleo. No início do mês, gasolina e diesel custavam em média R$ 6,93. Na metade de março, os valores subiram, com a gasolina chegando a R$ 7,38 e o diesel a R$ 7,43. Já na última semana, houve queda nos preços. A gasolina passou para cerca de R$ 6,80 e o diesel para R$ 7,18. O etanol e o GNV também seguiram essa tendência de redução ao final do período. No cenário nacional, houve reajuste no diesel e medidas do governo para reduzir custos, com expectativa de impacto nos preços ao consumidor. O Procon também realizou fiscalizações de impostos e não identificou irregularidades, mas orienta que os consumidores pesquisem antes de abastecer. Quem dependia das farmácias para fazer testes rápidos de glicemia em Natal, agora precisa buscar outras alternativas. As mudanças nas regras impactaram diretamente esse serviço.
Farmácias da capital suspenderam a realização de exames rápidos após novas exigências da Anvisa. A resolução passou a cobrar estrutura mais completa, com ambiente privativo, condições rigorosas de higiene e controle sanitário. Além disso, as normas exigem equipamentos mais modernos, calibrados e com controle de qualidade, substituindo os aparelhos mais simples usados até então. Segundo o Conselho Regional de Farmácia, o custo para se adequar às novas regras é alto, principalmente para farmácias de pequeno porte. Com prazo de 90 dias para adaptação, muitos estabelecimentos optaram por suspender os serviços. A decisão afeta principalmente pessoas que faziam o controle rápido da glicemia, como pacientes com diabetes. O setor afirma que busca alternativas para retomar os atendimentos, mas dentro das exigências e com segurança para a população. A seguir, Vale do Açu ganha serviço de ortopedia e amplia atendimento em saúde pública. Senado aprova guarda compartilhada de pets em caso de separação. Lei exige sinalização obrigatória em piscinas do RN. E ainda, a Câmara de Natal cria Semana da Memória e Verdade sobre a ditadura. E tem também o comentário político do jornalista Neto Queiroz. Você confere esse e outros destaques aqui no Jornal Metropolitano já, logo após o intervalo. Eu espero vocês. Toda criança foi feita para crescer leve, brincar sem interrupções e sonhar alto. Reconhecer os sinais é proteger-se futuro. Ínguas pelo corpo sem sinais de infecção, suor noturno e perda de peso podem ser sinais do linfoma. Procure um médico. Câncer infanto-juvenil, seja um porta-voz do diagnóstico precoce, você também. Eu sou Ediana Miralha, vem com a gente, vem com a casa Durval Paiva. Olá, você que está acompanhando a programação da TV Metropolitano, da nossa TV Trampolim, deste sábado você pode acompanhar um bate-papo muito importante, elucidativo, sobre a legislação eleitoral, sobre o uso de tecnologia, inteligência artificial, deepfake, enfim, as regras das eleições e, claro, aquele comentário, as reflexões sobre as notícias da semana, comigo, Bruno Araújo, e nesta edição, com o Jean Nunes, secretário judiciário do TRE. Espero vocês. A Navi é uma loja da fábrica que entrega em todo o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Para outras localidades, acertamos como fazer com o cliente da melhor forma. Navi, fábrica com DNA Potiguar. Detalhes que transformam espaços em história. Entre em contato através do número 849-9979-2187. E todo sábado a gente tem um encontro marcado aqui no AXRN na TV, com muita música, entrevista, dicas, sorteio, promoção e tudo de bom que você encontra aqui no estado. E é ao vivo, viu? Das 13 às 14 horas aqui na telinha da TV Metropolitano, canal 23.1 e também no YouTube. Você não pode perder. Já estamos de volta com o Jornal Metropolitano ao vivo, levando até você as principais notícias do nosso estado, sempre, claro, agradecendo a sua audiência. O Jornal Metropolitano está sendo transmitido simultaneamente através dos canais 23.1 e 29.1 nas TVs Trampolim e Metropolitano no sinal aberto de TV e pelo YouTube da TV Metropolitano. Pois é, Edinaldo. E você já conhece o nosso canal na plataforma? Lá você encontra os principais acontecimentos do nosso estado com conteúdo jornalístico e esportivo atualizado diariamente. Acompanhe de onde estiver e fique sempre muito bem informado. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e inscreva-se.
O governo do Rio Grande do Norte inaugurou ontem o serviço de ortopedia de média e baixa complexidade no Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos, em Açu. O atendimento já está em funcionamento desde o dia 20 de março e vai beneficiar moradores de 11 municípios da região, reduzindo a necessidade de deslocamento para outras cidades em busca de atendimento especializado. Está aqui hoje entregando essa barreira ortopédica é a gente fortalecer cada vez mais o SUS aqui na região, através do nosso Hospital Nelson Inácio, que é um dos maiores patrimônios que o povo de Açu tem. O novo serviço segue o mesmo modelo implantado em Macaíba, que já apresentou resultados positivos com milhares de atendimentos e cirurgias realizadas ao longo de um ano. A proposta é descentralizar os atendimentos e reduzir a pressão sobre grandes hospitais do estado, como o Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró. Com isso, a gente vai fazer com que todos os atos ortopédicos possam ser diligenciados para cá, onde tem uma equipe de ortopedistas de plantão. Com isso, nós vamos garantir o atendimento rápido desses pacientes, garantindo que aqueles pacientes que eventualmente iam para Mossoró para depois voltar para cá, eles vão ficar aqui garantindo o seu atendimento, a sua cirurgia com a rapidez necessária. Com funcionamento diário, inclusive aos finais de semana e feriados, o setor de ortopedia do Hospital Regional de Açu chega para garantir um atendimento mais rápido e próximo da população, oferecendo desde procedimentos simples até pequenos procedimentos cirúrgicos. A estrutura conta com salas de gesso, sutura e medicação, além de raio-x e equipe especializada formada por médicos ortopedistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O investimento mensal é de cerca de R$ 350 mil por meio do consórcio de saúde que reúne municípios da região. É um marco na nossa história, na história da ortopedia aqui na nossa região, né, no Hospital Regional. Desde 2023, a governadora conseguiu todo esse equipamento, esse aparato para que a gente realizasse a primeira cirurgia ortopédica. E desde então nós não temos parado, já são quase 3 mil cirurgias ortopédicas realizadas até hoje. E nós precisávamos justamente dessa barreira ortopédica para fechar todo esse atendimento de baixa e média complexidade da ortopedia. Além de toda essa estrutura, o hospital já conta com UTI, maternidade e outros serviços que vêm ampliando a assistência à população do Vale do Açu. A expectativa é que a nova estrutura melhore o acesso e reduza o tempo de espera por atendimento especializado. Ednaldo, quem tem animal de estimação e passa por uma separação pode ganhar mais segurança sobre o futuro do pet. Uma nova lei avança para garantir direitos e deveres entre os responsáveis. O Senado aprovou um projeto que permite a guarda compartilhada de animais de estimação em caso de separação do casal. O texto, que já havia passado pela Câmara, segue agora para a sanção da Presidência da República. Pela proposta, se não houver acordo entre as partes, caberá ao juiz definir como será a divisão da convivência das despesas com o animal. A decisão vai levar em conta fatores como o bem-estar do pet, o ambiente oferecido, os cuidados, o sustento e o tempo disponível de cada responsável. As despesas do dia a dia, como alimentação e higiene, ficam com quem estiver com o animal, já os custos veterinários serão divididos entre os dois. A guarda compartilhada não será permitida em casos de violência doméstica ou maus tratos. Nessas situações, o animal fica com a outra parte sem direito à indenização para o agressor. O projeto também prevê perda da guarda em caso de descumprimento das regras ou renúncia, sempre priorizando o bem-estar do animal. E uma nova lei sancionada aqui no Rio Grande do Norte passa a exigir a sinalização obrigatória dos sistemas de sucção em piscinas de uso público. A medida tem como objetivo reforçar a segurança e prevenir acidentes, principalmente entre crianças. A legislação determina que clubes, hotéis, condomínios e outros estabelecimentos identifiquem de forma clara e visível os pontos de sucção, como ralos, drenos e grades presentes nas piscinas. A sinalização também deve incluir alertas sobre os riscos de acidentes, com informações de fácil compreensão e até ilustrações que ajudem na identificação dessas áreas. Esse tipo de medida busca evitar ocorrências graves, como casos em que cabelos, roupas ou partes do corpo ficam presos nos sistemas de sucção. Os responsáveis pelos espaços terão prazo de até 180 dias para se adequar às novas regras estabelecidas pela lei.
Em caso de descumprimento, estão previstas penalidades que vão desde advertência até aplicação de multas. O valor das multas podem chegar a 50 firnes, um índice utilizado pelo governo estadual como base para cálculos financeiros. Em situações mais graves ou em casos de reincidência, o estabelecimento poderá ser interditado até que a situação seja regularizada. A nova legislação reforça a importância da prevenção e da informação para garantir mais segurança aos usuários desses espaços. Em um momento de reflexão sobre a história do país, a Câmara Municipal de Natal aprovou uma iniciativa que busca preservar a memória e dar voz às vítimas da ditadura. O Legislativo aprovou um projeto que cria a Semana do Direito à Memória e à Verdade, com foco nos crimes cometidos durante a ditadura militar, iniciada em 1964. A proposta pretende destacar histórias de homens e mulheres que resistiram ao regime, incluindo nomes importantes como o ex-prefeito Djalma Maranhão. Segundo o autor do projeto, a medida tem um forte significado político, ao reafirmar a importância da democracia e a rejeição ao autoritarismo. Além disso, outra proposta em tramitação prevê a revisão de nomes de ruas e espaços públicos que homenageiam figuras ligadas ao período da ditadura. A iniciativa também está alinhada a uma ação do Ministério Público Federal que defende a revisão dessas homenagens. A Semana da Memória e Verdade passa a integrar o calendário oficial da Câmara, reforçando o compromisso com a história e a democracia. E o assunto agora é política aqui no Jornal Metropolitano. Olha, Juliana, estamos chegando ao final da janela partidária. O que mudou e o que ainda esperar? Esse é o tema do comentário de hoje do jornalista Neto Queiroz. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Metropolitano. Nós estamos chegando agora ao final do prazo para as filiações partidárias. Agora, dia 4 de abril é o último dia. Quem filiou, filiou. Quem não se filiou, não se filia mais. E para participar da eleição tem que estar afiliado a um partido. O prazo também termina para desincompatibilização. Para quem ocupa cargos do primeiro escalão, na estrutura administrativa do Estado, do governo federal, dos municípios, tem que se afastar até o próximo sábado. Tivemos algumas novidades nessas últimas horas. Rafael Mota, que estava previsto para se filiar ao PCdoB, para disputar o cargo de deputado federal, acabou se filiando ao PDT, provavelmente para disputar o Senado, ou fazendo uma dobradinha com Jean Paul Prats, ou sendo o candidato do PDT ao Senado, já que Jean Paul Prats ainda não confirmou se irá realmente disputar o Senado. Outra novidade é que Stilson Valentim, que é do PSDB, vai voltar ao Podemos e vai concorrer ao Senado pelo Podemos. Nós tivemos como também outra novidade, Carlos Eduardo Alves, que se filiou à União Brasil, provavelmente para ser candidato ao Senado numa dobradinha com Zenaide Maia. E tivemos o movimento de Ezequiel, que permanece no PSDB e filiou lá 2 deputados estaduais, 2 vereadores de Natal e mais várias lideranças para formar nominatas e assim disputar a eleição pelo partido tucano. Esse prazo agora, eu diria que é o prazo que a gente pode entender como a escalação dos times. Os times agora ficam escalados, não pode mais mudar. Se bem que a oficialização das candidaturas elas só acontecem em julho, com as convenções partidárias. Até lá, os times estão escalados, mas não entram em campo. Depois das convenções é que, de fato, as candidaturas se tornam oficiais. Tivemos vários movimentos, pode ser que ainda tenha alguma novidade até sábado, né? Há várias idas e vindas, mexidas no jogo, mas eu acredito que as coisas aos poucos vão se definindo. Nós vamos agora viver uma nova etapa na campanha eleitoral, que é o pós-prazo da janela partidária, quando chamamos de pré-campanha, algo em que os candidatos vão começar a andar o Estado, definir apoios e tudo mais. Esse é o processo natural das campanhas eleitorais. Bom, eu quero dizer que se você quiser mais informações sobre política, acesse o meu blog, é o blog netoqueiroz.com.br. Um grande abraço e até a próxima. E depois do intervalo, o RN fica entre os estados que mais perderam empregos. Greve afeta atendimentos em hospitais universidades aqui do estado.
E ainda, Páscoa deve ter chuvas em todo o RN. Vamos trazer também a previsão do tempo para esta quinta-feira em algumas cidades do estado. Esses destaques você confere daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. A gente volta já. Minuto da Câmara. As notícias mais importantes da cidade. A Câmara Municipal de Natal realizou a primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito para apurar possíveis irregularidades nas cobranças do Sistema de Energia Solar. O colegiado é presidido pelo vereador Kleber Fernandes e tem relatoria do vereador Daniel Santiago. A Liga contra o Câncer foi homenageada em sessão solene. A iniciativa foi do presidente da Casa, vereador Érico Jacome, em reconhecimento aos 76 anos de serviços prestados no cuidado humano e tratamento oncológico. Os parlamentares aprovaram em regime de urgência o reajuste de 5,4% no salário dos servidores públicos municipais da educação, como explica o vereador Aldo Clemente. Aprovamos hoje em regime de urgência, vai à sanção e já entra na folha desse mês do pagamento. É muito importante dizer isso. Então não tem atraso, a Câmara se mostrou eficiente. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Olá, você que está acompanhando a programação da TV Metropolitano, da nossa TV Trampolim, deste sábado, você pode acompanhar um bate-papo muito importante, elucidativo, sobre a legislação eleitoral, sobre o uso de tecnologia, inteligência artificial, deepfake, enfim, as regras das eleições e, claro, aquele comentário, as reflexões sobre as notícias da semana, comigo, Bruno Araújo, e nesta edição, com o Jean Nunes, secretário judiciário do TRE. Espero vocês. Hoje todo mundo pode ver. A segurança mudou, tá bem melhor que antes. E o resultado tá aí. Temos mais policiais e mais viaturas. Saímos de uma tropa encolhida para quase 5 mil novos agentes. Os atrasos deram lugar à valorização profissional, com salários em dias, diários operacionais e promoções. E no interior? Saímos de carros sucateados para veículos modernos e até 4x4, viu? Uma realidade que está na terra, no mar e no ar. Saímos de um helicóptero que não voava para 2, funcionando de vento em polpa. E também temos segurança no mar. Os noticiários não são mais apenas sobre ações criminosas, são sobre operações da polícia contra o crime. Temos o menor índice de violência dos últimos anos. Quer comprovar? Bota aí na busca. Menos violência no RN, ou menos roubos no RN, ou menos homicídios no RN. E veja com os próprios olhos porque a sensação de segurança melhorou, a segurança mudou e o resultado tá aí. Governo do Rio Grande do Norte. Estamos de volta ao vivo com o Jornal Metropolitano e as principais notícias do Rio Grande do Norte, sempre agradecendo a sua audiência. O Rio Grande do Norte teve um desempenho preocupante na geração de empregos, ficando com o segundo estado que mais perdeu vagas no país. Em fevereiro de 2026, o Rio Grande do Norte foi o segundo estado que mais perdeu postos de trabalho. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, o saldo de 2.221 empregos a menos representa uma queda de 184% em relação ao mesmo período no ano passado, que apresentava um saldo positivo de 2.638 vagas criadas. No Brasil, apenas 3 estados tiveram saldos negativos: Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba. E a greve dos servidores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares começou a impactar os atendimentos nos hospitais universitários aqui do Rio Grande do Norte. A paralisação é nacional e já provoca mudanças no funcionamento das unidades. No estado, a mobilização atinge o Hospital Universitário Onofre Lopes e a Maternidade Januário Cico, em Natal, além do Hospital Universitário Ana Bezerra, em Santa Cruz. Apesar da greve, os serviços considerados essenciais, como UTIs e enfermarias, continuam funcionando normalmente. Já os atendimentos ambulatoriais, exames e cirurgias eletivas operam de forma parcial.
Pacientes podem enfrentar cancelamentos ou remarcações de acordo com a administração das unidades. Os servidores reivindicam reajuste salarial e aumento no valor do Vale Alimentação. A empresa brasileira de serviços hospitalares informou que mantém negociações com representantes da categoria para o acordo coletivo 2026-2027. Ainda não há previsão para o fim da paralisação. Olha só, quem precisar de atendimento de saúde durante o feriado da Semana Santa em Natal, precisa ficar atento. Pois é, Juliana, houve mudanças no funcionamento dos serviços. Bernadette Lago tem as informações. A Secretaria Municipal de Saúde de Natal divulgou como vai funcionar a rede hoje e amanhã, sexta-feira da Paixão. Os serviços essenciais de urgência e emergência seguem funcionando normalmente. Isso inclui maternidades, hospitais, UPAs, SAMU, a Unidade Mista de Mãe Luísa, o Pronto-Socorro Infantil de Brasília Teimosa e o Atendimento Odontológico de Urgência, o CRO. Já os serviços que não são de urgência terão as atividades suspensas. Ficam fechados os setores administrativos, unidades básicas de saúde, CAPs, policlínicas, academias de saúde e outros serviços especializados. O atendimento só volta ao normal na segunda-feira, dia 6. A vacinação também sofre alterações. Os pontos dos shoppings Midway Mall e Partage Norte Shopping não funcionam na quinta nem na sexta, retornando no sábado, das 10 às 15 horas. Já o ponto da SESI Clínica funciona normalmente na quinta-feira, mas fecha na sexta, retomando os atendimentos na segunda-feira, das 7 às 16 horas. A orientação é que a população se programe e procure os serviços adequados em caso de necessidade. Bernadette Lago para o Jornal Metropolitano. Obrigada, Bernadette. E quem planeja aproveitar o feriado da Semana Santa e da Páscoa aqui no estado precisa se preparar para o tempo instável. Pois é, Juliana. A previsão é de chuvas em várias regiões do estado. Segundo a Imparne, as precipitações são provocadas pela atuação da zona de convergência intertropical, fenômeno comum nesta época do ano e que traz áreas de instabilidade para o Nordeste. Nas últimas horas já foram registradas chuvas em diversas regiões do estado, com destaque para a Grande Natal, onde os volumes chegaram a até 86 milímetros. Em Natal, o acumulado variou entre 50 e 60 milímetros nas últimas 24 horas, número considerado significativo para o período. As condições climáticas seguem favoráveis, inclusive com influência do aquecimento das águas do Oceano Atlântico Sul. A tendência, segundo a Imparne, é que as chuvas continuem ao longo dos próximos dias, atingindo todas as regiões do estado, incluindo o Oeste, Seridó e Agreste. A orientação é que a população fique atenta às condições do tempo durante todo o feriado. E falando em tempo, vamos conferir a previsão do tempo em algumas cidades aqui do estado. Em Natal e região metropolitana, a previsão é de céu parcialmente nublado, com períodos de sol intercalados por chuva rápida, mantendo o clima abafado. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Mossoró, o dia começa com sol, mas o aumento da nebulosidade favorece pancadas de chuva isoladas no decorrer da tarde. O calor segue intenso na região oeste, com mínima de 24 e a máxima de 32 graus. Em Touros, a combinação de calor e umidade mantém o tempo instável, com sol entre nuvens, possibilidade de chuvas passageiras e ventos moderados ao longo do dia. Os termômetros devem oscilar entre 25 e 30 graus. Já em Tibau, no litoral, a previsão é de maior presença de nuvens, com registros de chuvas esparsas em diferentes momentos do dia. As temperaturas ficam entre 24 e 31 graus. De forma geral, a tendência é de continuidade das chuvas típicas do período, o que contribui para amenizar o calor, mas mantém a sensação de tempo abafado em todas as regiões do estado. A seguir, vamos falar de esporte com Dimitri Campos. RN conquistou o título geral do Brasileiro Regional de Judô. E ainda, o governo do Rio Grande do Norte intensifica a recuperação de rodovias na região central. Parques e pontos turísticos do RN funcionam em horários especiais na Semana Santa. E uma entrevista ao vivo com Edinalva Ribeiro da Silva. Ela foi vítima de feminicídio e quase morreu com os graves ferimentos causados pelos golpes de facão aplicados pelo seu ex-companheiro. O Jornal Metropolitano faz um breve intervalo. A gente volta já já, não saia daí. A
Navi é uma loja da fábrica que entrega em todo o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Para outras localidades, acertamos como fazer com o cliente da melhor forma. Navi, fábrica com DNA Potiguar. Detalhes que transformam espaços em história. Entre em contato através do número 849-9979-2187. E todo sábado a gente tem um encontro marcado aqui no AXE-RN na TV, com muita música, entrevista, dicas, sorteio, promoção e tudo de bom que você encontra aqui no estado. E é ao vivo, viu? Das 13 às 14 horas aqui na telinha da TV Metropolitano, canal 23.1 e também no YouTube. Você não pode perder. Minuto da Câmara. A Câmara Municipal de Natal realizou a primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito para apurar possíveis irregularidades nas cobranças do Sistema de Energia Solar. O colegiado é presidido pelo vereador Kleber Fernandes e tem relatoria do vereador Daniel Santiago. Os parlamentares aprovaram em regime de urgência o reajuste de 5,4% no salário dos servidores públicos municipais da educação. O objetivo é adequar a remuneração ao piso nacional da categoria. A Liga contra o Câncer foi homenageada em sessão solene. A iniciativa foi do presidente da Câmara, vereador Érico Jacome, em reconhecimento aos 76 anos de serviços prestados. Hoje, a Câmara Municipal se curva para dar uma homenagem a uma instituição que já tem décadas fazendo bem para a cidade de Natal e todo o Rio Grande do Norte. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Olha, o Nordeste é muito bom, o Nordeste é bom demais. Olha o governo federal, o que já fez e ainda faz. Olha o velho Chico, olha a água que chegou. Tem obra pra todo lado, escola cheia e mais doutor. Agricultura é sustento, é alimento, é solução. E a luz que brilha ilumina o meu sertão. Olha, o Nordeste é muito bom, o Nordeste é bom demais. Olha o governo federal, o que já fez e ainda faz. Minha casa, minha vida, eu quero e todo mundo quer. Hoje tem comida, festa, família, futuro e fé. Olha, o Nordeste é muito bom, o Nordeste é bom demais. Olha o governo federal, o que já fez e ainda faz. Olha o governo federal. Governo Federal. Já estamos de volta com o Jornal Metropolitano ao vivo. Muito obrigado pela sintonia, pela audiência, você que nos assiste pela TV, também pelo YouTube da TV Metropolitano. É muito bom saber que você está aqui com a gente. Olha só, abrimos o bloco com esporte, Juliana. Pois é, Dimitri Campos nos traz as informações. Boa tarde, Dimitri, seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Jornal Metropolitano. Dimitri, esse final de semana vai ter estreia dos clubes na Série D, né, do Campeonato Brasileiro, é isso? Exatamente. Os dois times potiguares, tanto ABC como América, estreiam na Série D do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão no mesmo grupo, junto com outro time potiguar também, o Laguna, brigando aí por uma vaga na fase do mata-mata. Os grupos são compostos por 6 times, avançam 4 por grupo para a próxima fase, aí realmente grupos acessíveis, e aí 3 times potiguares estão na briga. ABC e América vão estrear nesse fim de semana. O ABC visita o Maguari de Pernambuco, lá na casa do Maguari, no sábado, às 4 horas da tarde. Já o América recebe o Souza aqui em Natal, na Arena das Dunas, também no sábado, às 4 horas da tarde. As vendas já foram iniciadas, ingressos aí acessíveis, inteira R$30, a meia 15. Para essa estreia aí, o time chamando a torcida para fazer um bom campeonato. O América aí que está lutando aí há vários anos para sair da Série D, em 2022 saiu, mas retornou. O ABC, que no ano passado foi rebaixado da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, os dois times aí que tem muita torcida, são tradicionais do futebol brasileiro,
tentando aí, iniciando a jornada para sair da última divisão do Campeonato Brasileiro. O ABC que tem duas novidades, teve a contratação de 2 jogadores do Santa Cruz de Natal, o Jonathan, meio-campista de 24 anos, volante, estava no Atlético do Piauí, mas é jogador do Santa Cruz de Natal, foi contratado por empréstimo para jogar aí a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Outro jogador que também foi anunciado é o atacante Luiz Felipe, que se destacou nesse campeonato estadual, o atacante aí de 21 anos, também do Santa Cruz de Natal, também contrato por empréstimo aí, reforçando o ABC para a Série D do Campeonato Brasileiro. Os 2 jogadores já estão no BID, aí, que é o regulamento que autoriza os jogadores a disputarem os campeonatos nacionais da CBF. Os 2 jogadores já estão regularizados, prontos para atuar pelo time do mais querido, já estão treinando com a equipe e aí para fazer a estreia com a ABC. A gente fica torcendo, né, que tudo dê certo para os times potiguares na Série D do Campeonato Brasileiro. Dimitri, muito obrigado. E na segunda-feira você retorna trazendo as informações, nos informando como é que foi os jogos dos nossos times aí na Série D. Pode deixar, Edinaldo. Boa tarde a vocês, a você que está nos acompanhando. Bom fim de semana e uma boa Páscoa. Bom feriado para você. Seguimos falando de esporte, porque o Rio Grande do Norte, ele conquistou o primeiro lugar geral na Regional 2 do Campeonato Brasileiro de Judô, realizada em João Pessoa. O destaque ficou para o desempenho das atletas femininas, que foram decisivas para a vitória potiguar. A competição reuniu mais de 800 judocas de 6 estados do Nordeste e movimentou o cenário da modalidade na região. A delegação do Rio Grande do Norte encerrou a participação com 90 medalhas, sendo 24 de ouro, 23 de prata e 43 de bronze. O resultado garantiu a liderança no quadro geral à frente de Pernambuco, que ficou com a 2ª colocação. Segundo a Federação Estadual, o desempenho das mulheres foi fundamental para o título, com destaque para o alto nível técnico apresentado. O avanço do judô no interior do estado também foi apontado como um fator importante, com atletas de cidades como Parelhas e Tibau conquistando medalhas. A avaliação da comissão técnica é positiva, mas indica a necessidade de evolução no desempenho masculino. Dirigentes destacam que o crescimento da modalidade é resultado do trabalho conjunto entre atletas, técnicos, clubes e projetos esportivos. A competição faz parte do circuito nacional e garante vagas para o Campeonato Brasileiro nas categorias de base, além de pontuar no ranking nacional. E ontem, cumprindo a agenda na região central do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra visitou obras em 3 trechos rodoviários diferentes. O primeiro compromisso foi em Açu, onde a governadora acompanhou de perto o avanço da recuperação de 34 quilômetros da RN 016, um importante trecho que interliga o município à cidade de Carnaubais, a partir do entroncamento com a BR-304. De Açu, a chefe do Executivo Estadual seguiu para Macau, onde vistoriou outras 2 obras que estão em andamento e prometem melhorar a mobilidade para moradores e também para turistas que visitam a região. Um dos trechos dá acesso à Ilha de Santana e tem 3 quilômetros de extensão. O outro, também com 3 quilômetros, liga o centro de Macau à praia de Camapum. Juntas, as 2 obras somam um investimento superior a R$ 12.700.000, fortalecendo a infraestrutura viária e contribuindo para o desenvolvimento regional. E no feriado, muita gente busca descanso e contato com a natureza, mas é importante ficar atento aos horários para aproveitar os espaços com tranquilidade. O IDEMA divulgou o funcionamento dos principais parques e pontos turísticos durante a Semana Santa no estado. Em Natal, o Parque das Dunas funciona normalmente de quinta a domingo, das 7h30 às 17 horas, com ingresso popular. Já o Parque Estadual Mata da Pipa terá horário reduzido em alguns dias e ficará fechado na sexta e no domingo. A entrada é gratuita. Em Parnamirim, o Cajueiro de Pirangi também segue aberto durante todo o período das 8 às 17h30. O IDEMA reforça a importância de respeitar as regras dos espaços, preservar o meio ambiente e garantir a segurança de todos. A sede do órgão em Natal e o posto em Mossoró estarão fechados na quinta e na sexta, com retorno na segunda-feira. Os locais são opções de lazer, turismo e educação ambiental para moradores e visitantes durante o feriado.
Juliana, ontem aqui no nosso quadro de entrevistas, nós abordamos um assunto importantíssimo que a sociedade, principalmente a imprensa em geral, precisa dar mais visibilidade: o feminicídio. Abordamos o ponto de vista jurídico das leis com a advogada Andréia Albuquerque. Pois é, Edinaldo, hoje retomamos essa temática tão importante, agora sob a ótica de quem sofre com essa atrocidade. Estamos recebendo aqui no estúdio Dona Edinalva Ribeiro, que foi vítima de uma tentativa de feminicídio e, pasmem, pelo seu ex-companheiro, que tentou matá-la com golpes de facão. Boa tarde, Dona Edinalva, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Jornal Metropolitano. Bem-vinda. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Dona Edinalva, para a gente começar, eu queria que a senhora explicasse para quem está nos assistindo agora, como era a sua relação, há quanto tempo a senhora tinha a relação com o seu companheiro, há quanto tempo vocês estavam juntos? Eu estava com ele há 6 meses, e assim, durante os 6 meses, antes dos 6 meses, ele era uma pessoa bem tranquilo, mas depois ele começou a ser agressivo e aquele ciúme doentio, né? Então, eu já fui vendo por aí que não daria certo, e quando foi no mês de setembro, eu falei para ele que não daria certo a gente mais, que ele procurasse a família, que eu ia cuidar da minha filha e ver com minha filha. E ele disse, está certo, não confirmou nada, e eu achei que ele fosse tomar uma decisão e que ele não viesse praticar essa maldade, né, que ele fez. Qual foi o momento exato que a senhora percebeu que não iria mais dar certo, que ele era o violento, o agressor e que queria acabar com o relacionamento? Já foi em outubro que ele continuei falando e ele não aceitou mais de jeito nenhum. Aí, quando foi em outubro, eu tomo remédio, né, para ansiedade, para dormir. Quando foi em outubro, dia 23 de outubro, eu sou diarista, né? Aí eu cheguei do trabalho e não sabia que ele estava preparando esse mal, né? Que tão cruel que ele fez comigo, dormindo. A senhora acredita que ele vinha já calculando isso, premeditando essa atrocidade com a senhora? Sim, eu percebi que ele poderia estar meditando, porque assim, na verdade, eu tinha esse facão na minha casa porque eu faço dindim, faço cocada, essas coisas, né, para uso diário. E não tinha, assim, no meu coração, porque Deus sabe, não era por maldade, tinha por uma precisão, né? Mas, diante disso aí, eu escondia, porque eu achava que não era certo ficar um facão assim disponível, né? E, nesse dia, eu não sei como ele foi, que encontrou aquele facão e fez essa tragédia comigo. Como é que foi esse dia? O que aconteceu durante essa agressão? Ele chegou em casa e já preparou para o ataque? Ou ele Não, ele estava trabalhando, eu também estava. Não, não teve discussão, mas eu estava trabalhando. Quando eu cheguei em casa, era 4h40 da tarde e a minha filha quem estava. Aí ele perguntou para minha filha se eu já tinha chegado. Aí ela disse, chegou, mas saiu para comprar ali um coco para mim, que ela também não estava muito bem. Aí, quando eu voltei com o coco, bem pertinho de minha casa, ele já tinha chegado em casa e perguntou para mim se eu tinha feito janta. Eu disse, sim, eu vou ajeitar a janta aí. Pronto. Ajeitou a janta, aí eu sou evangélica, eu gosto muito de louvar, de noite, assim, ensaiar para os domingos eu louvar. Aí ele chegou e disse, já é 8h da noite. Ele chegou para mim e disse, já vai tomar remédio? Não, já é 9h. Eu falei, não, quando é 9h eu tomo, não é o horário ainda. Como assim, que ele já estivesse planejando algo para mim, eu entendi, entendeu? Estivesse procurando só um motivo. Queria que eu dormisse mais cedo. Aí eu falei, não vou dormir não, agora não, e nem vou tomar remédio agora não, porque quando der 9h eu tomo. Fui no armário, peguei o remédio, eu mesmo tomei e fui dormir como faço sempre, todos os dias. Bom, deixa eu explicar aqui para quem está em casa o objetivo da vinda da dona Edinalva hoje ao programa. É exatamente dar visibilidade para os casos, que são muitos, de feminicídio. E que sirva meio como exemplo para as pessoas que estão sofrendo indícios de maus tratos em casa,
fiquem alerta. A gente vai mostrar agora algumas imagens que dão uma proporção aí a dona Edinalva com o companheiro, né? Fazia 6 meses, né, que a senhora tinha esse relacionamento. E aí foi o momento exatamente da agressão. A filha dela gravou ele fazendo a atrocidade, né? Ele, na verdade, queria matar a dona Edinalva, com certeza, porque você pegar um facão e fazer o que ele fez é de uma crueldade, é de uma maldade tamanha, é algo que realmente assim, a gente fica revoltado. E é importante a gente mostrar a que ponto pode chegar, né? A que ponto as pessoas podem chegar com relação à violência. Isso em se tratando de uma companheira. Pois é. Né? Aqui ninguém está falando. Olha a situação que o rosto da dona Edinalva ficou totalmente deformado, né? O corpo inteiro. Ele decepou um dedo seu. Foi, decepou um dedo meu. E na cabeça foi 182 pontos, né? Fora nos braços também. Cortes no corpo também. A gente está mostrando aí, dias depois, né? Acho que logo após o que a senhora voltou do hospital, as imagens são chocantes, mas eu acho que é importante a gente dar visibilidade, agradecer também a sua participação, para que quem esteja, a mulher que esteja sofrendo esse tipo de violência psicológica, principalmente, porque existe a violência. Ontem nós estivemos com a advogada falando sobre o assunto aqui, existe a violência de fato, mas também a outra, a preliminar, que é a psicológica. Então, para que não aconteça o que aconteceu com a dona Edinalva, fique atenta aos sinais, sabe? Nos primeiros momentos, quem ama jamais faz. Eu não acredito que isso seja amor, né? É tudo menos amor. Então, se você está passando por uma situação difícil, está aqui um exemplo. E, mais uma vez, quero agradecer a dona Edinalva, que está colocando o seu rosto na televisão para se mostrar como um exemplo, sabe? Que é possível. Ela podia estar morta, poderia ter morrido, porque eu acho que a intenção dele era realmente lhe matar. Eu creio que ele foi a intenção de me matar mesmo, né? Como eu falei que não dava mais certo e ele não aceitou o fim do relacionamento, com certeza ele disse, não, então eu vou fazer ela dormindo, porque dormindo ela não vê. E o mais absurdo, a senhora, depois de tudo ocorrido, do que aconteceu, a senhora procurou a delegacia, não foi isso? Não, eu não lembro, porque isso acontecido, eu me acordei com 5 dias no Valfredo, entubada, né? Com 6 dias eu me acordei na tubação do Valfredo e não lembro, pensando que eu estava em casa. Aí o cirurgião chegou lá na cama do UTI e falou, dona Edinalva, a senhora sabe onde a senhora está? Eu falei, estou em casa. Eu não entendi, não sabia, porque como ele cortou muito minha cabeça, o cirurgião disse que ele bloqueou a mente muito de pancada. Ele arrancou um pedaço, entendeu? Foi o corte mais profundo. Ele foi preso. Foi preso. E a justiça, me parece, que não entendeu, teve um juiz que, diante dessa atrocidade, não entendeu isso como feminicídio. É incrível, Se isso né? não é feminicídio, o que é feminicídio, pelo amor de Deus? É amor? É carinho? Não, é feminicídio. O cara tentou matar. Precisa chegar à morte para ser feminicídio, né? É absurdo. A gente lamenta muito a decisão do juiz, que depois voltou atrás, né? Mas foi péssimo exemplo, foi muito feio, né? Porque passa uma imagem muito ruim para a sociedade, para as mulheres que estão sofrendo com isso, né? Essa decisão do juiz, na verdade, a primeira decisão, passa a mensagem de que o homem pode bater na mulher, o homem pode agredir e está tudo bem. Vai ficar impune, né? É agressão, ele na primeira decisão, ele enquadrou esse crime de que forma, dona Edinalva? Como assim? Foi assim, só como agressão. Como agressão. Né? Mas uma assim, normal. ele já tinha, assim, lá na Zona Norte eu ia para a igreja, né? Sim. E ele, nesse domingo que eu fui para a igreja e voltei, ele tentou querer me matar naquela ponte de naval.
Sim. Aí eu cheguei e disse, meu filho, mas por que você está fazendo isso? Ele disse, não sei, do nada deu meu pensamento que eu vou lhe jogar daqui. Não morri pelo milagre, porque vinha gente atrás e botou para cima dele e não deixou. Ele já estava dando sinais. Aí por isso que eu disse a ele, isso foi em agosto, no início de agosto. Em setembro, eu falei que não daria certo mais e ele não aceitou. Não aceitou. Aí hoje eu estou aqui, que eu era diarista, né? Sou diarista, mas no momento estou sem trabalhar, estou vivendo, não estou com renda nenhuma, só pelo Bolsa Família mesmo. Impactou totalmente a vida da senhora, né? Aí estou parada. No momento eu queria só ajuda, né? Sim, e quem quiser lhe ajudar, dona Edinalva, como é que deve proceder? Tem algum telefone? O número do meu telefone. Vamos passar aí para as pessoas que estão em casa, que puderem dar uma ajuda. Dona Edinalva foi vítima de feminicídio, né? A gente mostrou as imagens aí. O ex-companheiro pegou um facão e resolveu matar, porque isso foi uma tentativa de homicídio realmente, né? Então, assim, quem puder ajudar, qual o número, dona Edinalva? 9131. Por favor, fale. 9131. 9131. 5082. 9131 5082. 9151 8052. Vamos ver se a produção coloca. Não, 9131 5082. 5082. 9131 5082. E a senhora está precisando de quê exatamente, dona Edinalva? Estou precisando Pode falar até de alimentos mesmo, dinheiro, de medicação. Né? Isso. Por causa que eu tomo uma medicação, aí já tem uma semana que eu não estou tomando. Não estou conseguindo dormir bem, né? Assim, eu estou bem, mas quando fala assim para negócio de reportagem, aí eu fico emocionada, né? Sim. Mas não é chorando pelo acontecido. Eu choro feliz, sendo grato a Deus, né, por estar aqui viva, né, contando a vitória, porque muitas se vão abaixo de um cortezinho, alguma coisa. Ele está preso. Ele está preso, sim. E eu quero que ele permaneça preso, porque ele tem que pagar pelos atos que ele cometeu. Com certeza. Quero justiça para isso, porque no dia que eu... Fala no microfone, por favor. No dia que eu fui para a audiência lá, a moça me ligou e disse, dona Edinalva, eu quero você presencialmente aqui. Mas não disse que era com o juiz. Falou que era a promotora, né, de justiça. E chegou para mim, e eu estava lá, tranquila, mas não sabia que ia ser a final. Ela chegou para mim e falou que eu estava ali para ser ouvida e que ele ia permanecer, ia sair, não ia permanecer preso, porque o juiz tinha falado que era violência física doméstica. Não tinha sido tentativa de feminicídio. Aí ia me dar uma medida protetiva, ia colocar a tornozeleira nele, medida protetiva para eu e minha filha, e disse que ia falar com o juiz para que ele me desse uma pensão alimentícia, e eu não aceito. Quero que ele fique lá, continue lá, preso, peça justiça, e eu disse para ela, não aceito. Que ele me dê nada, eu não quero nada dele. Eu quero que ele permaneça lá. Que pague, né? Aí eu fiquei com aquilo, né? Eu chorando, emocionada. Aí eu disse, meu Deus, ele tirou um membro de mim. Eu falei para a moça lá, mas vai ficar assim. Ele tirou um membro de mim, como é que eu vou trabalhar? E ele vai sair, vai ficar livre. Quem sabe lá no pensamento dele que ele não venha terminar de fazer o que ele fez comigo, porque no pensamento dele de matar, ele sabe que eu estou viva. Eu não sei de pensamento dele, então eu quero justiça e que ele permaneça lá. A justiça, o juiz já reverteu a situação, né? Agora, tudo indica que o processo vai correr agora como tentativa de feminicídio, que é justíssimo. Mais do que justo. Né? Mais do que justo. E a gente espera que seja feita justiça com relação ao caso da dona Edinalva e agradecer a sua participação. O seu telefone está ali para quem quiser ajudar com medicamento, com dinheiro, com alimentação. Ela está numa situação muito complicada, porque trabalhava como diarista, não está podendo mais trabalhar em virtude do que aconteceu, claro, e está precisando muito da solidariedade. Então, a nossa intenção aqui, né, Juliana, além de
apresentar esse caso como um exemplo para muitas mulheres que estão passando por situações semelhantes, é também contribuir para a situação da dona Edinalva, você que tem um bom coração, principalmente nesse momento agora, Semana Santa, e que puder fazer alguma coisa por dona Edinalva, o número está aparecendo aqui na tela, entre em contato com ela, com qualquer contribuição será muito bem-vinda e você vai estar ajudando muito uma pessoa extremamente injustiçada e que hoje clama por justiça e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, viu, dona Edinalva? Obrigado por ter vindo ao programa e conte sempre com a gente aqui no que for possível, viu? E que a justiça seja feita, né? Para que você e outras mulheres não sofram o mesmo. Pedir para a senhora só ficar aqui um pouquinho, que a gente vai se despedir agora do nosso público, e mais o número, as pessoas certamente vão entrar em contato com a senhora, viu? E assim fechamos o Jornal Metropolitano desta quinta-feira. Agradecemos sempre a sua audiência, lembrando que você pode rever essa e outras edições do nosso canal no YouTube. Basta acessar e ficar por dentro de todas as notícias do nosso estado a qualquer hora. Aponte a câmera para o QR Code que aparece na tela e não perca nada. E você pode ainda seguir o dia muito bem informado acessando o nosso portal no Instagram, que é um dos mais acessados do estado, com mais de 4 milhões de visualizações mês. O endereço é @portalmetronews. E uma última informação, amanhã, em virtude do feriado nacional da Sexta-feira da Paixão, não teremos Jornal Metropolitano. A gente retorna na segunda-feira, no nosso horário habitual, às 12h30. Até lá e uma boa Páscoa para todos. Aproveite o feriadão, até segunda-feira. Encerramos o...